Boa tarde a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com o nosso Evangelho na tarde de hoje, né? É claro que falando sobre as obras de Amélia Rodrigues, nós agradecemos imensamente a presença de todos, como sempre, como todas as semanas, estando aqui nesse espaço, nesse horário, nessa sala virtual. Nós vamos rogar a Jesus e aos seus mensageiros amigos, aqueles que nos assistem nesta tarefa, neste trabalho, que eles possam encontrar em cada um de nós a disposição necessária para compreendermos a mensagem da tarde de hoje, que Amélia Rodrigues, assim como outros espíritos, irmãos e amigos, possa inspirar a nossa irmã Elvira para passar, para falar sobre o tema desta tarde. E na certeza da presença desses trabalhadores abnegados de Jesus e também do nosso próprio Mestre amado, nós iniciamos o nosso encontro da tarde de hoje, rogando luz e paz para todos nós, para os nossos lares. E dessa forma, Mestre querido, com a tua permissão e com a assistência desses irmãos bondosos, nós iniciamos o nosso estudo, o nosso trabalho da tarde de hoje. Que a tua luz, que a tua paz permaneça conosco agora e por todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro na tarde de hoje. Hoje nós temos a presença e a participação da nossa irmã Elvira Rios, que é trabalhadora de Jesus, onde chamar ela está presente. Atualmente ela está no Paraná, mas também é de Feira de Santana, é trabalhadora do Cristo. Elvira vai falar hoje o capítulo 26 do livro A Flores no Caminho, tendo como título Visto é lá contigo, né? Como ela bem botou aí nessa tela linda. Seja bem-vinda, viu, Elvira? Obrigada, Fique Ju. bem à Obrigada pelo vontade. convite. Já sou da casa. Obrigada, amigos que estão por aí. Um beijo no coração. Então, Ju só errou o capítulo, é 23, tá, gente? A gente está aí no É antepenúltimo. mesmo, é mesmo, 23. 23. São 25, né, Ju? Sim, já É, estamos chegando no final. já está no finzinho. Bom, então todo mundo já conhece esse livro aqui, né? A gente está aí com mais um livro concluído. Me lembro que eu já participei de... Acho que não me lembro se... Perigo de Deus... Não me Não. lembro. Não, Luz qual do foi? mundo, primícias do reino. Do reino, é. É porque é muito estudo, né? É, Bom, então, eu acho que a maioria da gente já sabe que, para mim, quando a gente estuda um livro, eu gosto de trazer as passagens do livro. Porque eu acho que é um momento, né, que muita gente, às vezes, tem muito tempo que não leu, às vezes não leu, né? Às vezes pegou alguns trechos e eu gosto de trazer. A Amélia, eu gosto muito de Amélia pela sua forma, né? Sou professora de língua portuguesa, então com a sua forma poética de trazer as coisas para a gente, né? E a Amélia hoje ela tem como, ela traz para a gente hoje o estudo, tendo como base o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, né? Então, ela vai nos presentear, nos cutucar, né? Vamos dizer assim, dar umas alfinetadas na gente, tendo como base um texto profundo, né? Que narra o momento da traição de Judas, né? Da indiferença dos sacerdotes, que nos convida a refletir sobre as nossas próprias escolhas e responsabilidades. Então, quem não lembra, eu vou colocar aí na tela, eu vou estar perambulando de uma tela para outra, tá bom, gente? Então, antes de tudo, eu queria que a gente fosse pensando do início ao fim, né? Que os estudos foram feitos para isso, para a gente pensar, para a gente redefinir rotas, né? Redimensionar pensamentos. Então, para a gente já começar agora.
Que sementes a gente tem plantado em nossos corações? Não é nem fora da gente, é dentro da gente, né? Amélia, assim como Joana de Ângeles, Emmanuel, faz um convite para a gente ir lá para dentro da gente. Então, quais sementes a gente tem plantado em nossos corações? Como é que a gente tem reagido diante das traições que nos fazem, das ingratidões, né? Dos momentos que as pessoas não são tão gratas. A ingratidão, para mim, é um fel muito doloroso ainda, embora a gente beba e segue, né? Mas somos humanos e de vez em quando essas coisas nos tiram do prumo, né? E outra coisa, que a Amélia nos faz refletir também, então eu já estou trazendo. Os spoilers. Estamos vivendo uma fé ritualística, uma fé que está transformando a gente. Eu não estou aqui falando da religião, né? Eu não estou falando da doutrina espírita, estou falando da nossa fé. A gente tem vivido uma fé que a gente segue os rituais ou que tem transformado a gente em cada término do estudo, em cada evangelho no lar, em cada ação de caridade. Só para a gente ir pensando sobre isso, né? Então, comecemos pelo começo. É curtinho, quem não leu, eu convido a ler na íntegra, acho que são 3 páginas, frente e verso, né, do livro. Então, como eu falei, ela tem como pano de fundo aí o Evangelho de Mateus, né? E eu trouxe na íntegra, só para a gente começar a pensar no decorrer, porque ela vai trazendo alguns pedacinhos para a gente lembrar o que é. Então, do 4 ao 10, tá? Então, diz assim: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é lá contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo liberado em conselho, né, em reunião, compraram com elas um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, de campo de sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o Senhor me determinou. Então, é a partir desse versículo, né, desses versículos, que a Amélia vem trazendo para a gente aí essa linda mensagem. Então, eu fui dividindo ela um pouquinho, né? Primeiro, para a gente, como a Amélia ela sempre faz esse contraponto do real com aquilo que é nosso enquanto espíritos, enquanto homens, vamos pensar no que ela nos traz aí, fazendo assim um retrato da paisagem, né? Primeiro parágrafo, os primeiros parágrafos, ela fala da paisagem, no qual estava inserido esse acontecimento, né? Da traição de Judas, da falta de traquejo, né? De humanidade dos sacerdotes, daquela terra árida com pessoas duras de coração. E ela começa assim: as colinas áridas de calcário cinza faziam a moldura além dos muros de uma cidade áspera e rígida, em que a natureza e os homens apresentavam as mesmas características: dureza e desolação. Então, ela aqui faz um contraste do real com aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Com aquilo que aqueles homens daquela época traziam dentro da sua natureza: a dureza, a frieza, a aridez, a coisa não colorida, a coisa acinzentada, o sentimento acinzentado, o amor frio. E aí ela continua: ali, aqui longe, raros bosques de oliveiras e ciprestes audazes, constatando o verde escuro em manchas de sombra agradável, com solo agreste, pedroso, onde, de raro em raro, a balsamina... Opa, desculpa. Volta, Elvira.
A balsamina e tá bem em cima, viu? Olha só. Opa, volta, Elvira. Não quei, não. E fardos, né? Mendram. Então, ela faz aí esse contraponto, como eu disse. Ela traz a paisagem de Jerusalém, fria, cinzenta, árida, e já dá um sacudidela da gente. A nossa, né? Quem é que garante que nós não estávamos lá? Então, ela já começa com o título. O título, Isto é lá contigo, né, que é uma frase que foi proferida pelos sacerdotes a Judas, bem na hora da sua agonia, da sua dor, já revela a indiferença, a dureza de coração, essa frieza espiritual, que é um contraste, né, com a proposta do Cristo, de acolhimento, de perdão, de amor, de caridade. Então, quando a Amélia já nos traz essa paisagem, ela quer realmente tocar a nossa alma já. Né? É uma descrição simbólica da aridez daquela terra, que representa a aridez espiritual daqueles homens naquele momento. Né? Jerusalém, ele era o centro da fé e do poder. A gente vai conversando aí, né, vocês vão ver. Mas era um ambiente de contradições, de corrupção, de hipocrisia. Né? E o que a Amélia vem dizer? Que isso nos lembra, ou nos remete, ou nos desperta, bem esse ambiente externo, que muitas vezes é o que a gente guarda no coração. Né? Então, a gente está no ambiente às vésperas da paixão de Jesus, né? Da crucificação. Um ambiente carregado de tensões políticas, religiosas, morais, pessoas vindas de todos os lugares, né? Para ver o Cristo, para participar das festividades da Páscoa. Então, estava um clima, vamos dizer assim, extremamente tenso, extremamente espiritualmente carregado. E a Amélia vem fazer esse contraponto aí com essa paisagem que ela nos traz de Jerusalém. Né? Então, como eu falei, tem um cenário aí, um cenário político, um cenário religioso, que traz, que mexe, né, e faz um fervilhar com o que é moral. As coisas estão, vamos dizer assim, caudalosas em Jerusalém naquele dia, naquela época, naqueles dias, né, que tudo não aconteceu num dia só. E a Amélia também toca, né, além de tocar nessa parte da paisagem em contraponto com a nossa aridez, ela toca e traz para a gente esse cenário político. Como eu disse, né, eu gosto sempre de trazer o texto. E aí ela vem falar do templo, né? Eu não sei se vocês, todo mundo sabe que esse templo ele foi destruído, construído, né? Reconstruído as paredes, né? Quando Jesus disse que iria derrubá-lo e construiria em 3 dias, óbvio que ninguém entendia, né? Porque tem um estudo até de um historiador que fala das espessuras das pedras daquele templo, né? Pensa aí. Foi construído em vários anos. Óbvio que Jesus não estava falando das paredes, e sim do lado espiritual, né? Do que seria realmente o templo para ele. Então, o templo, voltando ao texto, esse é o texto que está no livro. Tirei um pedacinho. Então, o templo erguido por Zorobabel, após a anterior destruição, demonstrava o orgulho da raça, que padecia uma forma de rude e infeliz cativeiro nas hábeis garras da águia romana. Então, Jerusalém, como eu falei, né, já era um centro religioso. E, além disso, era um centro político. E o templo estava próximo, né, aos palácios, aos castelos, né, dos algozes de Jesus. Né? Então, estava próximo ao extremo ali, próximo ao templo estava o Palácio de Herodes, de Caifás. Então, era um fervilhar de poder, e a Amélia nos lembra um poder apodrecido. Era como se fosse uma glória apodrecida, acinzentada.
Mesmo com todo o brilho romano, com todo o glamour, pairava essa sombra. É como se o sol não brilhasse naquele lugar, né? E aí ela continua. Em extremos opostos, né? Os palácios de Herodes Antipas e de Caifás, ostentando luxo, exalando bafo pestilential das lutas políticas e religiosas, sobre o olhar atento da Torre Antônia, nas cercanias, né, ali próximo à residência de Pilatos. Então, o templo, quando ela vem trazer a imagem do templo, ela vem relembrar a gente que ali naquele cenário também tinha essa grande ostentação. Né? Não era só um templo erguido para adoração, era um templo e locais no qual tinha esse luxo ostensivo, contrapondo a uma sociedade, vamos dizer assim, como é a nossa hoje, né, gente? Oprimida por grandes catástrofes, tinha uma divisão muito social muito marcada, não, pobre era pobre, rico era rico, quem tinha direitos, quem tinha só deveres, né? Os grandes tributos cobrados naquela época empobreciam, então tinha um sistema social muito ainda gritante. E isso foi uma dos motivos, né, com que todo mundo achava que Jesus tinha vindo fazer uma revolução social. Porque o povo estava tão oprimido, né? De um lado, muito luxo, de outra, muita pobreza, muita subjugação, muita escravidão. Então, era um ambiente duplo, duo. Era esse ambiente que essas pessoas estavam inseridas para uma festividade e, ao mesmo tempo, no fundo de tudo isso aí, ia ter uma crucificação. Né? Então, era vamos dizer assim, um mister de coisas que aconteciam nesses dias em Jerusalém. E em Mateus 15:8, né, Jesus diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa aparência, esse jogo político era dissonante com a autenticidade e o amor de Jesus, né? Então, as ruelas de Jerusalém eram apertadas, mas mais apertado ainda estavam os corações das pessoas. De um lado, um povo que necessitava de apoio, que estava escasso tudo, né? A confiança, a amizade, a bondade, o amor, a caridade. Do outro lado, né, os caminhos sufocantes de sacerdotes, de políticos, que convertia a sociedade numa loucura só. Né? Então, é bom esse ponto quando a Amélia nos traz, porque ela vai além do religioso. Né? Ela vem trazer questões que mexem com o nosso social. E isso é bom. Para que a gente... É como se a gente tirasse a gente do lugar comum ao ler um texto, embora poético, embora espírita, mas vem mexer com a gente quando traz questões sociais, quando traz questões morais. Né? Então, a Jerusalém que abraçaria o Cristo é a mesma Jerusalém que iria crucificá-lo, é a mesma Jerusalém que deixava as pessoas mais ricas, outros bem mais pobres. E aí ela também traz um pouco do retrato moral, que toda essa situação social está ali pelo plano de fundo, e muitas vezes a gente está tão, vamos dizer assim, bebendo nas águas, né, de Amélia, e a gente não percebe essas nuances. E como é bom a gente poder discutir isso hoje. E aí ela dizia assim, as ruelas, calçadas e estreitas, apertavam-se, como os corações temerosos que necessitavam de apoio, onde são escassas a confiança, a amizade e a bondade. A fé religiosa convertera-se, então,
em recitativos exaurintes e monótonos, com movimentos rítmicos da cabeça e do corpo, ocultando os sentimentos reais e disfarçando, pela aparência, a falta de uma saúde mental e emocional correta. O que é aqui? A moral distorcida, né? Como Jesus já tinha falado. Os sepulcros caiados. Homens ilibados por fora e, vamos dizer assim, apodrecidos por dentro. Então, os corações estavam misturados nessa ânsia. Uns queriam muito viver uma vida tranquila, mas eram oprimidos, né, pelo aquele poder político. De outro lado, os sacerdotes, com os seus recitais, que deixavam as pessoas muitas vezes com medo desse Deus, né, um Deus punitivo, monótono, no qual as pessoas não tinham a consciência, porque muitas vezes não sabiam, e também não podiam participar, a não ser balançando a cabeça e o corpo. E como ela mesma diz, ocultando os sentimentos reais. Eu anotei aqui alguma coisa, deixa eu só ver aqui, gente. Não foi aqui. Então, é justamente nesse ambiente, aí eu vou fazer um retorno, com a natureza dura, áspera e cinzenta, com um sistema político, um sistema que oprimia as pessoas, onde a moral da maioria estava abalada, né, acinzentada, emoldurada. Nesse contexto, é justamente neste contexto, neste ambiente, que resplandece o Mestre, trazendo a simplicidade, o amor, a misericórdia, que não se compra, né, que não se vende e que se renova todos os dias. Então, é como se a mensagem de Jesus viesse ali, naquele momento, tentar substituir tudo isso aí pela autenticidade e pela essência, a sua essência, a essência da vivência do Evangelho. Né? Então, Jesus ele podia ter ido para qualquer parte, mas ele precisava estar ali, né? Naquele momento. E aí, como eu falei, né, os valores às avessas. Era uma comunidade, era uma sociedade, era um momento histórico com os valores totalmente deturpados. Os nossos governantes, né, da época não tinham muitos escrúpulos. Jesus também já dizia que dai a César o que é de César. Os nossos, vamos dizer assim, religiosos também, como sepulcros caiados. E essa comunidade, essa sociedade, parecia estar à deriva. Né? É como se não soubesse para que lado ir. Tanto é que, na crucificação de Jesus, com certeza, muitas pessoas ficaram sem saber que lado tomava. Porque não tinham se calcificado neles sentimentos de patriotismo, sentimentos de amor. Tudo era muito como se fosse uma onda, descia e subia. E a Amélia nos traz, né, alguns pontos, né, que eu também trouxe ipsiliter, mas não trouxe todos. Por que, vamos dizer assim, de um lado era o capetinha e de outro era o anjinho, né, trouxe aí. Por que esses valores às avessas? E ela nos diz, os jogos dos interesses subalternos predominam naquele momento histórico. As oferendas religiosas variavam de acordo com a intenção ou a liberação do erro. Então, pensem que eu podia barganhar na hora que eu erro, a minha penitência, ou não tê-las, né? Pensa só. Então, o dinheiro, supunha-se que o dinheiro a tudo comprava e vendiam-se compostura, fidelidade, afeição, vidas. Então, era esse contexto histórico. Então, a Amélia, no livro, nessa mensagem, ela vem trazer bem do contexto, tanto do momento, quanto do clima,
quanto da aridez das pessoas, da sensibilidade de um tanto, a insensibilidade do outro. Ela nos faz, assim, a cena da novela. Ela cria uma cena e nos coloca lá. E isso é o que eu gosto, né? Como eu falei, poeticamente é o que eu gosto nela. Porque ela faz com que a gente, né, fique, nossa, como é que pode um sistema, né, falido socialmente, religiosamente meio conturbado, mas lá está ele, a luz, né? E aí eu trouxe aí a luz fora dos muros. Porque Jesus, ele não se hospedava, ele não ficava, ele não dormia, ele passava em Jerusalém, né? E a Amélia nos traz isso assim, de forma bem tranquila. Ela diz assim, não seria, pois, de estranhar que Jesus nunca passasse uma noite na orgulhosa e estranha Jerusalém. Então, dentro desse ambiente, Jesus não ficava. Jesus ia e voltava. E até estudando, né, antes de concluir essa síntese que eu fiz aqui, quantas vezes nós ficamos em ambientes que não são muito salutares para a gente, por medo de mudar, por comodismo, por medo de encontrar o que está lá fora, por medo de ir para dentro de nós mesmos e encontrar, né, o que não está bom na gente. Então, isso também vem fazer com que mexa na gente, né? Então, nós não temos que ficar onde não está bom, onde não nos cabe, onde não nos aceita. A gente pode até ir. E porque somos mensageiros do Cristo, porque nós vamos servir, independente de onde precise, mas estar em certos ambientes, muitas vezes, que não é salutar, não é uma obrigatoriedade de ficar e permanecer. Talvez seja uma condição, nós espíritas, de irmos lá, de levarmos o evangelho, de sermos um pedacinho, né, da luz do Cristo, um grão de sal da terra, mas a gente não precisa estar lá. E isso, né, a mensagem também vem nos dizer isso. E aí ela continua, quando ali se encontrava, no ministério da mensagem, retirava-se de dentro dos seus muros e procurava para repouso a casa gentil dos seus amigos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, ou se acolhia na parte externa do Getsemane, a sombra acolhedora, né, das oliveiras, sob o simbólico da noite estrelada. Então, mais um ensinamento. Ou a gente vai para onde a gente se sente confortável, ou a gente se recolhe próximo à natureza, né? É mais um beliscãozinho de Amélia para com a gente. E aí Jesus, né, esperou e preparou-se para a sua hora. Voltando lá, a Amélia agora vai entrar no clímax aqui, que é justamente a traição de Judas, né? Então ela já preparou o nosso caminho, já nos deu um bálsamo, né, que é a luz de Jesus, para tanta secura e aridez da situação, das pessoas e do local. E Jesus, com a sua luz, já está, vamos dizer assim, pronto, porque ele sabia de tudo, né, gente? Então, a gente, retomando, a gente estava lá na época da Páscoa, que tinha fiéis por todas as partes. Jesus, ele, vamos dizer assim, usou ou captou, sabia que lá estava muita gente e seria a época certa
a época escolhida para que ele pudesse, talvez até angariar mais pessoas, né? Enquanto muitos esperavam ele fazer milagres, tomar o poderio de Roma, não é isso, a gente sabe muito bem. Então, era a época das festividades da Páscoa. E a cidade estava abarrotada, cheia de pessoas. E aí Amélia diz, deveria ser nessa época. As testemunhas levariam por todos os lados a notícia da morte e da vida. O silêncio da paixão e a alvorada da ressurreição comporiam o livro da perene conquista da felicidade. Então, nada foi por acaso, né? Foi numa época que deveria ser. Deixa eu só ver as minhas anotações. Pronto, vamos lá. Então, o cenário estava montado, a Amélia vai nos dizer isso. E aí, quando eu comecei a reler essa parte, eu fiquei pensando, óbvio, né, que a gente não tem como esquecer, vamos dizer assim, todo o cenário da crucificação de Jesus. Mas quando a gente vai começar a estudar, eu acho que até Haroldo, que tem um livro ali, a gente vai falar da outro lado. Olha lá, o drama de Judas. A gente não trouxe a Amélia, ela não traz assim, como que fosse a crucificação também de Judas, a traição de Judas. Ela traz o drama. E quando a gente começa a reler o que ela escreve, a gente, vamos dizer assim, se penaliza também. Quantas vezes eu sou Judas? Eu fiquei pensando, né? Então, não é só a traição pela traição. Ela poderia só falar da traição, mas ela traz o drama de um discípulo de Jesus que passou a sua, vamos dizer assim, trajetória tomando conta da parte monetária, né? Ele era o contador, né, da turma, da trupe de Jesus. Ele fazia os cálculos, fazia os pagamentos, cuidava das finanças. Então, ela vem trazer o drama de Judas. E ela diz assim, ó, inquieto e emulado por sentimento... Iniciar carregamento. Isso eu bati aqui, viu, gente? Me perdoe. Inquieto e emulado por sentimentos desencontrados, fraco e atormentado na sua insegurança, onde tudo se comprava e vendia. Judas vendeu o amigo. Poético, duro, mas ela traz uma nova roupagem, uma forma da gente ver que Judas, né, também tinha as suas fraquezas, assim como nós as temos, né? Então, ele estava quieto, ele estava perdido, ele estava fraco, ele estava atormentado. Então, já faz a gente olhar para Judas também com mais compaixão do que a gente nunca talvez tenha olhado, né? E a gente vai, pelo meio dos rituais, né, de queimar o Judas, de achar que o Judas deveria realmente mereceu a morte. Óbvio que hoje a gente já olha para o outro lado. Então, quando ela diz assim, ó, fraco, inseguro, atormentado, Judas vendeu o amigo. Não é para a gente se penalizar, mas é para a gente ter piedade, né, também de Judas. E aí, ela, de forma maestral, diz assim, Judas, que eu conhecia, não conhecia. Lembram lá das perguntinhas, depois eu vou voltar a elas, né? Quantas vezes a gente trai que a gente desconhecer? E quantas vezes quem nos conhece, ou diz nos conhecer, nos trai? Né? E ela continua. O amigo que agride, maltrata, desconhece a bênção da amizade. O amigo que agride, que maltrata, desconhece a bênção da amizade. Então, do mesmo jeito que ela nos dá
um texto lindo, ela nos alfineta, né? Ela nos sacode, ela nos balança. Quero trazer Judas para dentro da gente. Judas é o retrato fiel do ser humano. Quantas vezes a gente está dividido entre a ambição e o ideal? Quantas vezes a gente não assimilou a essência do evangelho e fica transitando, né? Então, Judas conhecia Jesus. O remorso com certeza tomou conta da sua consciência. Mas ele não soube, como assim a gente faz, transformar esse remorso em um arrependimento produtivo. Ele não refez o caminho, né? A morte foi o que ele achou de, vamos dizer assim, de mais resolutivo. No seu inferno, na segunda parte, diz que o remorso é o primeiro passo para a regeneração, mas precisa ser seguido da reparação. É só um lembrete para a gente. Quantas vezes o nosso Judas está bem à frente do espelho, né? Então, é mais um recadinho para a gente. Porque às vezes a gente lê o texto e se coloca bem longe dele. Eu gosto de me colocar no texto, tá, gente? E aí ela continua. Observando a condenação do amigo, Judas tombou no poço dos remorsos. A consciência despertou. Pela tela da imaginação, volveu ao passado. Desfilaram os momentos que se faziam eternos, quando a comunhão do amor penetrava. Né? Então, quantas vezes a gente erra, pensa, tomba, volta para o remorso, a consciência desperta, a gente vai para os desfiladeiros, né? Como ela fala aqui, dos momentos, a gente vai vendo tudo que passou ali e a gente não consegue se reconectar. Então, como eu falei com você, né? É mais recado em cima de recado. Em contraponto isso, né? Com toda essa angústia de Judas, os homens da lei, os homens que poderiam talvez ajudá-lo, mas de forma alguma, porque eles tinham um objetivo, Jesus. Passaram por cima de sentimentos. Então, a indiferença dos sacerdotes, muitas vezes, né? Quando Judas diz assim, pequei, traí sangue inocente. Eles disseram, estou lá com você. Quantas vezes nós somos os sacerdotes? Quantas vezes, em respostas ao desespero de alguém, a gente acolhe com a dor da indiferença? Quantas vezes nós não dizemos, isso não é comigo não, ó, com você. A salvação é individual. Eu tenho um amigo que diz, olha minha filha, a salvação é individual. Diferente de Jesus. Jesus diz o contrário. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais uma vez, né, gente? Que a gente comece a pegar o gosto de ir além do que está escrito. Judas, em desespero, não se encontrou acolhido. Só frieza. Quantas vezes a gente também é frio com as pessoas? Né? Quantas vezes a gente não consegue fazer o que Cristo faz? Convidar as pessoas que estão cansadas, que estão oprimidas e acolhê-los. E vou mais um pouco além. Quantas vezes a gente mesmo não acolhe a nossa dor? Então, é uma mensagem tão atual, tão para nós, mesmo trazendo um cenário de um momento histórico, né? Há mais de 2000 anos. É tão atual para a gente. Né?
E aí Amélia diz assim, ó, os compradores frios zombaram. As suas rogativas produziram diatribes de revolta. Como ele falou, né? Pequei, traindo sangue inocente. Que nos importa? Reguardiram, impiedosos. Isto é lá contigo. Consumado o ato infame da traição, os sacerdotes ávidos e inditosos pela ganância tomaram as moedas do piso recolhido e creram nas indignas do tesouro do tempo, esquecidas de que o dinheiro é sempre neutro. Esquecidos de que o dinheiro é sempre neutro. O problema não está no dinheiro. O problema está no que eu faço com esse dinheiro. O problema não está na minha falta de escrúpulos. O problema está o que é que eu tenho feito para passar adiante, para sair desse buraco, né? Então, não é o dinheiro que importava, e sim a traição, a frieza. Muitas vezes a gente acha que o problema está nas moedas, né? Então, compraram a vida. Aquelas moedas de prata que levaram, né, ao... Meu Deus, por que você volta? Ao sacrilégio de outra vida. Sacrifício de outra vida. Então, o problema não estava no dinheiro. Quantas vezes nós achamos que o problema está no outro, no que está fora de nós, né? No material, em algo inanimado? Não. O problema está o que eu consumo todo dia. O problema está no meu coração. O problema é o que eu estou alimentando. Então, o que a gente tem alimentado todos os dias, né? Lembra da fé ritualística e a fé que transforma. E aí ela continua. A dureza do solo de Jerusalém, a cidade tida por sagrada, resultava, de algum modo, daqueles que habitavam. Então, podia faltar água em Jerusalém. Podia faltar verde. Mas o que faltava mesmo, o que Jerusalém era realmente, era aquilo que transbordava dos seus habitantes. Era o resultado do que tinha dentro das pessoas que estavam ali, no poder e fora do poder. Né? De pessoas que pisavam aquela terra tida como sagrada. É isso que Amélia diz assim. Então, a dureza daquele solo, pela falta de água, pelo sol, né? Por tudo, falta de... por ser um terreno totalmente adubável, era porque, na maioria das vezes, não era só o solo, materialmente falando. Era o coração das pessoas que estavam ali. Né? E como eu falei, né? A atualidade dessa mensagem. Essa mensagem mexe com a gente da forma mais íntima. Porque como é que está a aridez do meu coração? Como é que está a minha sensibilidade? E como é que eu tenho tratado os meus amigos? A gente sabe que Jerusalém hoje, né, ainda é pago de guerra, de divisões religiosas, em nome de Deus ainda se mata, se maltrata. Mas como eu falei, né? O texto ainda é muito atual. O texto vai muito além da Jerusalém, materialmente falando. Quantas vezes nós transformamos a fé em aparência, a fé em discurso vazio, e a gente esquece do amor essencial. E aí a gente volta para o convite de Jesus, que é viver a fé, uma fé prática, que se manifesta com o bem, com a caridade, com a compaixão. A gente já sabe disso tudo, né? Às vezes chega até a ser um clichê repetitivo. Mas muitas vezes a gente se esquece que o convite do Cristo, ele não começa um dia e termina no outro, não. É todos os dias. Todos os dias, porque a gente vive num mundo de provas e expiações. Todos os dias, porque a gente ainda está bem distante de ser
o ser de luz, né? A gente ainda vai precisar de muitas andanças para essa transformação moral. Então, quando a Amélia traz isso, vem falar do nosso coração, do nosso pensamento, vem falar do nosso íntimo, vem falar do que eu respiro todo dia, que não é o ar propriamente dito, né? Vem nos lembrar que somos responsáveis por aquilo que a gente planta, por aquilo que a gente semeia. E aí ela diz assim: e hoje, cidade santa para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos, o comércio das quinquilharias confunde-se com os cânticos e preces recitados nas igrejas, nas mesquitas, nas sinagogas e no muro das lamentações. Então, a cidade santa para essas pessoas é um contraponto, não é lógico, né? Com tudo que se recita nas mesquitas, nos templos, nas sinagogas. É como se a gente fizesse uma coisa, falasse outra. Ou falasse uma coisa e fizesse outra, né? Entre paixões de armas em punho e divididas pelos ritos das várias ortodoxias, onde, certamente, o amor não se encontra. Então, como eu falei, não é só porque hoje Jerusalém ainda anda em guerra. É até uma guerra insana, uma guerra santa, né? Mas por a gente ainda não ter compreendido o convite de Jesus. Uma vez eu estava conversando com um historiador e ele tentando me explicar, né, por que é que acontecem tantas essas guerras no Oriente Médio e na faixa de Gaza, aquilo outro. E por mais que ele me explicasse de forma lógica, não tem como a gente, né, que é espírita, não ir misturar um pouco do não visível. E eu disse, gente, eu não consigo entender. Como é que um lugar que guerreia tanto em nome de Deus, porque é ilógico para a gente, né? Óbvio que pelas questões políticas, pelas questões sociais, de território, a gente entende, mas é muito ilógico para a gente, né? E aí é melhor a gente não misturar o joio e o trigo, porque por mais que ele explicasse para mim, eu não conseguia entender. Mas o que eu não conseguia entender era o coração das pessoas, né? Como parece um ciclo vicioso, que não tem fim. A gente não sabe o começo da guerra, não sabe o meio, não sabe o fim. A gente sabe sim que é muita dor, muita destruição, né? No mundo. Então, ela traz essa noção, né? Que essa cidade santa se confunde com tanto que a gente está ali, pelas marquises, pelas mesquitas, pelas igrejas, orando. E com armas em punho, dividindo, né? A não pode entrar no lugar de B, B não pode estar onde A está, e por aí vai. Então, a mensagem é muito atual. E aí eu trago um alerta, né? Eu fui no fim e voltei para o meio do texto. Jesus, Kardec, né? A espiritualidade, a Edivaldo, por Amélia, nos traz um alerta, né? Embora a gente já tenha ouvido muito isso. Ela diz assim, o coração, bem poético, o coração é a terra do homem. O pensamento é a semente. A ação é o seu fruto. Respira-se no clima que se fomenta no íntimo. Né? Claro que ela não está falando aqui o coração físico, né? Que é a terra do homem. É o sentimento. Somos responsáveis pelas sementes que lançamos em nosso íntimo. Somos responsáveis pela semente que lançamos fora
do nosso íntimo. Mas a responsabilidade maior é aquela que a gente tem lançado dentro da gente. Então, quando ela diz que o coração é a terra do homem, que o pensamento é a semente e a ação é o fruto, o que eu estou adubando, né? Nesse clima para dentro de mim, para mexer dentro de mim? Qual é o adubo que eu estou colocando? Pensemos aí numa planta, que a gente molha todo dia, todo dia, todo dia. A gente acha que só a água resolve. Não, mas ela precisa de sol. Ah, mas ela precisa que a terra não esteja encharcada. Então eu preciso que o meu coração seja uma terra fértil. O meu coração, o meu pensamento é ação. E eu vou agir conforme o que está dentro de mim. Mesmo com todas as imperfeições do nosso ser. É a essência, né? Então alguém pode dizer assim, nossa, Juscelia é muito estressada. Nossa, ela é tão nervosa, gente. Tem hora que ela dá uns piti. Pronto. Mas aí a gente vai na essência. Ô, gente, Juscelia é uma pessoa tão boa. Não tem nada nas mãos, Ju. Eu já ouvi as pessoas falar assim, viu, Ju? A essência, gente, é o coração. É a nossa terra. Ervas daninhas? Claro, vai ter. Eu sou extremamente pitienta. Né? Mas eu sei também que eu tenho qualidades. E essas qualidades, elas não pairam no ar e eu vou pegando na hora que eu quero, não. Ela está dentro de mim. E o meu pensamento, né, é que vai ditar, vamos dizer assim, para que lado vai florescer isso. Então, a gente precisa entender que nós somos extremamente capazes de dizer, isso é lá contigo. Somos capazes. Por vezes a gente já disse e a gente vai dizer ainda. Mas que a gente saiba aprender a trocar. Contigo, minha irmã. Senta aqui, vê. Quer que eu te apoio? Ai, mas eu fiz uma grande besteira. Bom, temos o livre-arbítrio. Mas eu, enquanto seu irmão, de doutrina, de amizade, de vizinho, de trabalho, de família, eu nunca vou deixar você só. Eu nunca vou dizer que o problema é só seu. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, uma parte não me cabe. Porque colhe-se, planta. Mas nós podemos reverter a frase isto é lá contigo. Hein? Estou contigo, meu filho. Estou contigo, meu amigo. Estou contigo, minha mãe. Estou contigo, minha amiga. A gente tem esse poder. A gente tem essa força motriz dentro da gente, que é a força do amor. Então, nós criamos a atmosfera em que vivemos. Cada pensamento, cada ação, né, que a gente semeia, nosso destino nessa encarnação. Então, cada coisa que eu vou fazer vai me mostrando onde é que eu vou estar. Para onde é que eu vou ir. A gente está fazendo um estudo e a gente às vezes diz assim, eu tenho medo de morrer. Aí uns falam assim, eu tenho medo da dor da morte. Eu tenho medo se eu não sei se eu vou morrer sentada de acidente. Eu tenho. Meu Deus, é espírita. Não, a gente espírita tem medo de morrer. Mas eu acho que a pior dor é a gente não ter certeza para onde vai. Então, já que a gente não tem certeza para onde vai, né? Que a gente pelo menos possa semear um pouco para ter menos dúvida de onde a gente vai chegar. E é isso que a Amélia nos diz quando diz que o nosso coração é uma terra. E ela, olha só que ela andou, ela fez um cenário, né? Por Jerusalém, pela política, pela moral, por Judas, trouxe a luz de Cristo para dizer que nós criamos a atmosfera em que vivemos. Nosso coração não tem que ser uma terra de Jerusalém, árida e infértil. Né? Não tem que ser. Então, eu até vou trazer lá no final, mas eu vou falar aqui. Na questão 640 do Livro dos Espíritos, lembra pra gente. Os Espíritos vêm nos lembrar
642, a questão. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem possível. E aí eu vou voltar ao título. Isto é lá contigo. Opa, a espiritualidade diz que não basta não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. Todo que eu posso. Então vamos trocar. Estou com você também, para o que der e vier. Sempre que eu puder, sempre que estiver pronto, o mínimo que eu faça. Então, não nos deixemos vencer pelo mal. Primeiro que eu tenho certeza que o mal não vence o bem, mas pelo mal momentâneo. O mal que brota dos nossos corações áridos. O mal que brota das minhas ações. Que mal que brota dos meus pensamentos. Não nos deixemos vencer por isso. Lutemos. Temos força para isso. Temos o Evangelho. Temos um Cristo que veio nos mostrar o que é amor. Né? Então a lição é clara. Repetir a frase dos sacerdotes com Judas? Não. Nossa chamada é diferente. É dizer ao próximo, com palavras, com ações, com olhar, com o tempo, com a escuta, estou contigo. Né? Nós não podemos ficar indiferentes. Né? Então, para agradar a Deus, né, é essa questão que eu falei. Os espíritos perguntam, Kardec pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura. Como eu disse, a gente fica tanto com medo de morrer. Vou para onde, Senhor? Ai, Jesus. Então, para agradar a Deus, assegurar a sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Que o homem não pratique o mal? Curto e grosso, para não ter dúvida. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Então, Jesus não pede sacrifícios. Deus não pede sacrifícios. No limite do que eu tenho. No limite das minhas posses materiais. No limite das minhas forças físicas. No limite das minhas forças espirituais. Porque responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado bem. Ouvindo isso, você dorme bem ou vai dormir preocupada? Eu estou preocupada, gente. Sério mesmo. Então, Amélia vem nos fazer um convite à transformação. Vem fazer um convite à não indiferença. A ser sensível. A olhar o outro. Né? A acolher esse outro. Acolher a nós mesmos. Trocar o não é comigo, não quero saber, por é comigo sim, estou com você. É isso que tem feito a diferença na nossa sociedade. É isso que tem feito, mesmo com tantas tragédias, em relação à mulher, tantos feminicídios, tem baixado a estatística quando as pessoas ligam que vê uma mulher apanhando do seu marido. É isso que tem feito baixar as estatísticas no nosso país, principalmente, né? Por ser um país violento, por ser um país de desajuste econômico e social. Tantas crianças não serem maltratadas. É comigo também, eu estou com você, que a gente evita que idosos sejam maltratados. Que animais sejam maltratados. Então, troquemos o isto é lá contigo por, opa, eu também tenho responsabilidade nisso. Como ser da criação. Porque, novamente, lembrando, nós somos o sal da terra. A gente pode, e a gente vai poder um dia, se igualar a Jesus. Óbvio que a caminhada ainda é longa. Então, é isso que a Amélia vem nos sacudir. Que a gente troque a indiferença pelo amor que o Cristo nos ensinou. Gratidão. Querida Elvira, nós te agradecemos imensamente pelas reflexões que você nos apresentou
nesta tarde, início de noite, que os espíritos amigos continuem lhe inspirando, que você esteja sempre disponível para levar a mensagem do Evangelho de Jesus, onde quer que você for convidada. Muito agradecida mesmo, de coração, em nome de toda a equipe da Casa do Evangelho. Nós te agradecemos e percebemos quão atuante ou atual, né, ainda se encontra essa mensagem, essa orientação, esse ensinamento de Amélia Rodrigues. Eu que agradeço, Ju. Quantos corações ainda não carrega consigo muito do que ela falou nessa mensagem. Mas o que nos alegra é que somos espíritos em construção. Isso não é para nós nos acomodarmos e achar que está tudo bem, que a minha vida está bem do jeito que está. Não está. Precisamos avançar, modificar, precisamos fazer o trabalho de autotransformação, mas sem essa cobrança, né? Dando um passo a cada dia, a cada momento e a cada instante. Não é isso? Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta para eu ouvir acerca do que foi falado por ela? Fique à vontade, porque a Elvira está longe. Daqui até a gente buscar ela de novo, dá trabalho. Vai dar trabalho. Só fazendo a dupla, viu, Washington? Gente, então, mais uma vez, a nossa gratidão pela presença de todos conosco nesta tarde, início de noite. Que Jesus continue nos envolvendo na luz do seu amor, que os espíritos amigos continuem nos inspirando para prosseguirmos a nossa caminhada em busca da nossa autotransformação, da nossa autoiluminação. Na próxima semana estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço, rogando a Jesus luz e paz para as nossas vidas. E já que o cantor chegou, ele vai cantar dobrado, porque ele não cantou no início. Seja bem-vindo, Antônio. Se me dobrar, eu não consigo cantar. Tá vendo, Antônio? Aqui tem que ser assim, tem que recuperar o tempo perdido. Cheguei um pouco atrasado aqui, não falei. Ficar no final, então. Boa Seja tarde a todos, Deus viu? abençoe a todos aí. Vamos lá. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar
e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
em ti eu estarei, tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale do monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, 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 Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, e o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Assim seja. Gratidão a todos, que Maria abençoe todos vocês. A todos nós, muito grata. Ela falou para aumentar o cachê. Então, aumentar o cachê, a gente vai fazer uma vaquinha, então. Todo mundo vai ficar solidário à Casa do Evangelho. E as portas do umbral podem se enlarguecer. Oi, oi. Jesus abençoe a cada um de nós, viu? Gratidão, Antônio. Gratidão, Elvira. Gratidão a todos. Obrigada. Estarmos mais uma vez. Convidamos a todos para estarem hoje às 8, né, no Festival de Tortas, em prol da Semana Espírita de Feira de Santana. E também quem desejar participar da Semana Espírita de Feira é de 13 a 21 de setembro. É só Estaremos aí para trabalhar. Manda um pedaço de torta para mim aqui. Não é? Tá bom, gente. Um abração, uma semana de muita paz. Falei demais, falei que Jesus vira um nos abraço. abençoe sempre.